casa de Deus, servindo a Deus e dando testemunho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia como esse é muito importante, né? Culto de missões, um dos maiores cultos que existe no mundo evangélico, né? Cumprindo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os amados irmãos para lermos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9 e versículo 15, que nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Amados irmãos, observamos a palavra de Deus, aonde missões está no coração de Deus. Imagine só Deus fazendo o ser humano a sua imagem, a sua semelhança, para lhe servir, para lhe adorar, para andar com Ele, louvando e adorando. Louvado seja o nome do Senhor. E por descuido, falta de vigilância, o homem, ele chegou a desobedecer a Deus ali no Éden, enquanto a palavra de Deus vai nos falar que por um homem veio a desobediência, e a desobediência trouxe o pecado, e o pecado passou a toda a raça humana. O homem, quando desobedeceu a Deus ali no jardim do Éden, resolvendo fazer mais não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, a Bíblia fala que ele tornou-se ali escravo do pecado, mantido no cativeiro, sujeito a morrer no pecado e ali perder a salvação da sua alma. Ali é onde entra o grande amor de Deus. João 3,16, que Ele nos amou de uma maneira tão grande, tão tremenda, que Ele enviou Jesus, não para condenar, mas para salvar o homem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, sabe por quê, irmão? Porque nós já ouvimos a voz de Cristo nos chamando, nos convidando para servi-lo e adorá-lo e fazer parte do reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, está no livro de Marcos, capítulo 16. Nós observamos que Deus, Ele chama os pecadores para o arrependimento. Jesus, Ele daria uma ordem ali para os seus discípulos, não somente para os seus discípulos, mas também para toda a sua igreja. Quando Ele chega a dizer: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E lá em João 3,19, João fala que a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Quem é a luz, irmão? Jesus. A luz veio ao mundo, e os homens preferem o que, irmão? Preferem as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras é má. E quando a pessoa faz algo errado, vive no pecado, ele vive se escondendo, para que as suas obras lá não sejam ali expostas, e eles negam a verdadeira luz, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos também falar, meus amados, que o Evangelho, ela é a boa nova de salvação. Às vezes a pessoa imagina e pensa que
boa, é ter carro, é ter emoções, é ter muito dinheiro. Às vezes a pessoa imagina que o evangelho, vou entrar no evangelho para eu ter uma casa, ter carro, ter isso, ter aquilo. Não, irmão. Eu já observei muitas pessoas que às vezes entram no evangelho porque está desempregado. E às vezes quando Deus abre as portas, abençoa, vira as costas para Deus. Quantas pessoas entram também aceitando o evangelho de Jesus porque está doente. Já aconteceu isso. Jesus curou, às vezes dá testemunho que curou e depois sai da igreja porque não teve um verdadeiro encontro com Jesus, com a luz que ilumina todos os passos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho, meus amados, o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com as coisas materiais. O evangelho não tem nada a ver com as coisas passageiras, não, irmão. E o que é o evangelho de Jesus, irmão? O evangelho de Jesus é as boas novas. Glória a Deus. O evangelho de Jesus, irmão, é as boas novas, que vai falar sobre o nascimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Evangelho, meus amados, Evangelho fala de salvação, Evangelho fala de libertação. Sabe por quê? Quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão escravizadas pelos vícios, pelas drogas, pelo sistema do mundo virtual. Não, está demais. As pessoas não têm mais tempo para o evangelho, para ouvir a voz do Senhor, porque o sistema do mundo está detonando com as pessoas, estão afastando as pessoas, porque o evangelho é libertação.